Fala, Bitcoinistas! Esse é o segundo episódio do 21 Milhões Podcast. Ele é o segundo episódio, mas eu tô enumerando ele como porque eu comecei a contar do zero. Enfim, tá confuso. Não sei se eu devia ter feito isso, mas agora não tem mais volta. Esse episódio é com o Explica Bitcoin. Esse cara criou um blog e começou a traduzir textos gringos famosos do inglês para o português e chamou bastante atenção no Twitter. Ele também tem textos autorais e vale a pena dar uma conferida nesse blog, viu? Virou uma coletânea de textos educativos sobre o assunto e acho que todo mundo devia conferir. Espero que gostem do episódio. Até a próxima. Bom, é um prazer ter você aí. Explica, acho que muito desse trabalho aí que você tem feito é, era essencial e estava faltando muito na comunidade, eu acho. Eu já tinha tido também a ideia de traduzir alguns textos meus favoritos, só que eu não tive o ímpeto de traduzir eu mesmo. Eu fui até consultar quanto custava uma tradução, mas eu achei muito caro para a época. Então, assim, seu trabalho realmente tem muito valor e acho que está muito ligado à sua ascensão aí rápida na comunidade. Bem-vindo, espero que a gente tenha uma conversa legal aí. Pô, João, eu agradeço. Para começar, é até meio assustador, assim, tipo, eu tava procurando e anotando as coisas para conversar contigo. Eu comecei em 9 de maio, eu publiquei meu primeiro texto. E, tipo, assim, com, sei lá, sem dar nenhum migué, sem fingir que eu sou uma autoridade, eu sou faixa branca, assim, eu muito mais quis estudar em público para aprender e ao mesmo tempo difundir um conhecimento que já existe, do que achar que eu realmente manjo muito das coisas. Então, assim, é bem surpreendente. Tipo, sei lá, essa semana, não sei se é 3 ou 4 dias atrás, por exemplo, tava de boa no Twitter, daí o BitDove gravou um Eu vídeo vi, lendo. Tipo, muito legal, muito legal. totalmente surpreendente, assim, sabe? Tipo, Sim. é, no fundo é legal que mostra que a hipótese de valor que eu olhei assim fazia sentido, tá ligado? Que é tipo, no fundo a grande parte do conhecimento do mundo tá em inglês. O inglês é a língua Sim. franca, assim, e não sei, tipo, tem muitas pessoas no Brasil que até sabem falar inglês. E a gente fica preso dentro da nossa bolha e a gente acha que todo mundo tá nesse grupo das pessoas que sabem falar inglês. E puta, isso não é uma verdade, tá ligado? Isso Exatamente. é surpreendente o quanto isso não é uma verdade, assim, tipo, é isso, cara, tipo, puta, a comunidade é muito legal, é muita gente muito esperta, eu, sinceramente, eu me sinto meio, sei lá, sabe esqueci o nome, é o sentimento de impostor, esqueci o Síndrome de impostor. síndrome de impostor, isso, tipo, no começo da pós-graduação eu tinha isso, eu ouvia falar bastante que o pessoal da pós-graduação tem isso. Cara, eu comecei a estudar o Bitcoin, assim, é a mesma sensação, porque assim, eu nunca fui uma pessoa boa de computador, código, tipo, durante a Uhum. faculdade, sinceramente, matemática aplicada à computação MAC foi a única matéria que eu peguei uma DP, assim, na USP. Sim, Tipo, é algo que, sei lá, eu não era criança que gostava de computadores, basicamente. sim. Então, assim, eu me sinto um pouco impostor quando eu vejo, sei lá, o pessoal do Bitcoinheiros falando, quando eu vejo um pessoal mais das antigas falando, mas ao mesmo tempo é importante pessoas divulgarem e estruturarem o maior número de conteúdo possível, porque no fundo mais é mais. É o que o Jack Mallers sempre fala, aquela coisa que numa rede aberta qualquer coisa está somando e está Contribuindo. contribuindo num jogo que é de soma não zero, está multiplicando. E aí eu pensei, pô, o que eu sei fazer? Pô, eu sei escrever relativamente bem, porque eu tive que escrever um mestrado e um doutorado, então, sei lá, mais de 500 páginas escritas somando os dois, de temas que, no fundo, é isso. Você estrutura um tópico, você acha umas imagens para ilustrar e você escreve a respeito de uma maneira estruturada e que faça sentido e com encadeamento lógico. Sim, Assim, óbvio que tem temas, mas se parar para pensar, a estrutura é a mesma. Então, tipo,
eu nunca achei que eu soubesse escrever, tá ligado? Tipo, aula de redação eu sempre me fudia, assim. Tipo, pegava DP e tudo mais. Eu sempre fui um cara mais das exatas e biológicas, especialmente, assim, ciências da natureza, do que das humanas e da redação. Mas, Sim. no fundo, a escrita vira quase uma metodologia que você replica, sabe? Você faz um Ctrl+C, Ctrl+V de um esqueleto e você vai preenchendo os espaços. Então, eu pensei, porra, aí é onde eu consigo agregar algum valor à comunidade. Eu não vou saber falar de canais da Lightning ou do Taproot, que sinceramente até a semana Aham. passada, até um Spaces que eu vi esses dias, eu falava Taproot, tá ligado? Não Taproot. Taproot. Taproot, é. Então eu pensei em, sei lá, tentar agregar valor onde eu conseguia, principalmente. Então, cara, é meio surpreendente ser tão, sei lá, ser rápido, mas mostra que a comunidade está carente de alguém que faça isso, e se eu consigo fazer isso, é legal pra cacete ajudar. Legal. Não, eu acho que você não precisa ter nenhuma síndrome de impostor. Eu acho que no Bitcoin é normal ter esse sentimento, até porque a qualidade das pessoas envolvidas no ecossistema às vezes é muito alta. Então, muita gente às vezes fica com receio de se expor ou tentar fazer alguma coisa por achar que não está no nível da galera. Mas a verdade é que todo mundo sempre tem alguma coisa a somar, né? Como você falou, é uma rede aberta, então todo mundo tem alguma coisa para trazer de bom e aumentar a qualidade ali do ecossistema. E eu acho que você achou esse ponto aí de texto, de tradução de textos em inglês. Pô, só desejo sucesso aí. Pô, para começar, então, se você quiser me contar um pouquinho de como que você caiu nesse mundo aí, antes você me falou que veio do value investing, né, do investimento fundamentalista aí, e até você mencionou das pessoas aí que você gosta. Enfim, tô curioso com essa história aí, se você puder me contar. Cara, eu já tinha comentado com você dessa parte bolsa, mas na verdade isso é um capítulo que começa em 2017 e 2018. E quando a Aham. gente combinou de gravar, eu fiquei pensando, puta, deixa eu mapear e entender mesmo minha história inteira com o Bitcoin. E aí eu mapeei e assim, a vontade de se matar é grande, assim, sabe? Eu sempre lembro de um vídeo do American Hodl que ele fala, puta, você sabe como eu me sinto idiota? Se eu tivesse conhecido isso antes, eu podia ter uma ilha agora. Sim. E tipo, puta, eu lembro muito claramente quando eu tava para ir nos jogos universitários que chama BIF, que é uns jogos alternativos que tem na USP, Aham. eu e meus amigos combinando de comprar coisas no Silk Road. O spoiler Caraca. a gente deixa implícito, mas usar o Aham. Silk Road em 2011 e 2012 isso. E aí eu não me inteirei mais, eu fiquei com preguiça porque eu, tipo, fiquei com preguiça de anotar os endereços no Tor porque não teria um navegador como o Google. Erro número um, que Sei. assim, Nossa. posso me chicotear o resto da vida. Erro número dois, eu tenho um grande amigo, assim, sei lá, grande amigo, mas que a gente convivia e conversava mesmo até oitava série, principalmente. Não vou falar o nome dele, óbvio, Sim. mas, puta, eu lembro claramente que ele já morava na gringa e voltou, estava 2015 no Brasil e a gente foi assistir o Star Wars 7 na estreia, porque é uma tradição do nosso grupo de amigos desde da remasterização que lançou do Star Wars 4, 5 e 6, quando, sei lá, em 97, 98 e 99, se eu não me engano, quando a gente Aham. era bem moleque, a gente vê todos os Star Wars na estreia. Tá Menos bom. o 9, porque, puta, o 7 e o 8 quebraram o nosso espírito, e daí o 9, o pessoal deu uma desencantada. Tá Mas, bom. Eu não entendo muito de Star Wars, então eu não vou saber por que que um desencantou e o outro não. Mas ok. então, puta, tem muitas gangues diferentes de nerds, né? Eu Entendi, faço parte da entendi, gangue Star Wars, apesar de não fazer parte da gangue computador. entendi. Aí eu lembro que a gente estava indo na estreia e nesse dia a gente ficou conversando bastante. Bastante assim, meia hora, vai, mas para quem nunca tinha conversado desde o Silk Road há 3 anos atrás, era bastante. Aham. O problema é que ele é trader. Tá Ele bom. é extremamente trader. E Aham. assim, ele não me explicou nada do fundamento, e não me contou essa questão de holdar e fazer as Sim. coisas para o longo prazo e que tem um fundamento. E
Era basicamente, ó, eu olho a figura, eu vejo se ela vai subir ou descer, e, portanto, eu Compra ou compro ou vende. eu vendo. E Aham. aí eu pensei, puta, eu não quero jogar isso aí. Tipo, eu pensei, vai ter que ter uma puta dedicação. Eu tava no começo do doutorado, eu pensei, quer dizer, eu tava no final do mestrado nessa época. Eu pensei, puta, não tenho tempo agora, não. Puta erro, de novo. Erro número dois. Erro número um foi 2011 e 2012. Erro número dois, 2015. Aham. O marido da minha prima, carioca, Aham. tem um coworking. E em 2017, em novembro, dezembro, eu fui visitar lá, porque sempre vou nessa época, época de Natal, aniversário da minha avó, e ele comentou que um pessoal no coworking que ele administra estava com uma exchange. E era no, sei lá, no auge do ciclo passado, então, sei lá, Sei. 16, 17, 18, 19. Não Aham. comprei de novo naquela época. Isso eu sei lá se eu posso chamar de um erro, porque de fato estava num momento bem auge da Sim, excitação, vamos falar assim. Então, se eu tivesse comprado lá sem estudar nada, provavelmente um ano depois eu ia falar que tudo era uma merda e que eu ia vender amargurado, assim, que sim. nem muita gente faz. Aí em 2018 eu comecei a investir na bolsa, eu comecei a estudar, comecei a, sei lá, começou a sobrar um dinheiro da minha bolsa do doutorado, comecei a ter uma grana, pensei, preciso fazer alguma coisa com essa grana. Aham. Tava, tipo, bem na época do começo da ascensão do Primo Rico, do Você Sei. Mais Rico lá, o Bruno Perini, etc. E, Uhum. puta, uma coisa boa de fazer carreira acadêmica é que você tem muito tempo livre e que você é seu chefe para tudo. Aham. Então, você aloca o seu tempo da maneira que você quiser. Se você quiser ficar 2 meses estudando profundamente um tema, porque você construiu gordura estudando o tema do seu doutorado em outros 2 meses, você pode. Sim. Então, assim, eu consegui fazer o doutorado, mas ao mesmo tempo eu foquei muito em estudar isso. Então eu estudei a bolsa como um todo, entendi que existia fazer valuation de empresa, fui entendendo que existiam estratégias diferentes. Eu comecei naquela casa de análise do Baster, não sei se você conhece, que Não conheço. é o principal criador daquela estratégia de preço não importa, que para a gente bitcoinheiro é o dollar cost average, é o stack sets, basicamente. Tá. No mundo da bolsa, o pessoal fala que é o preço não importa, porque você está focado no valor e não na variação do preço no curto prazo. Entendi. Então, assim, eu fui construindo essa base de olhar o fundamento em primeiro lugar, desde a bolsa de valor. Entendi. Dentro da bolsa de valor também, sei lá, quando você está lá dentro, você vai entendendo as estratégias diferentes e você meio que ou você fica tipo perdido tentando replicar todas as estratégias sem fazer nenhuma direito e se fudendo, Uhum. ou você escolhe alguma escola para seguir. E, puta, eu, como não era especialista em finanças, eu sempre evitei um pouco essa questão de trade, de operar notícia, de entender contexto macro, tudo mais. E eu sempre busquei uma coisa mais tranquila. Fluxo de Então, caixa, balanço, é isso. puta, eu não acredito, quer dizer, não, acreditar é uma palavra forte, mas assim, a questão do fluxo de caixa é a seguinte: se você mudar uma premissa do seu modelo, você muda todo o output do seu modelo. E assim, ninguém me convence que o pessoal que faz a modelagem de fluxo de caixa realmente sabe acertar todas as premissas. Sim, Tipo, eu fiz meu sim, mestrado e meu doutorado trabalhando com modelos. Eu trabalho com modelos macros e como eles refletem ou não a realidade. sim. E, tipo, um modelo é sempre uma redutela da realidade. Ele reflete de certa maneira, mas, no fundo, tudo depende da força das suas premissas. Aham. Então, nesse sentido, essa questão de preço não importa e de ver mais o fundamento fez muito sentido para mim, justamente porque eu tenho uma desconfiança natural com o fluxo de caixa descontado. E aí, sei lá, nesse caminho. Mas sim, também estudei para poder ter uma desconfiança, eu também estudei para Tá, caralho para tá bom, poder saber que eu tenho uma desconfiança. tá bom. Senão, nem entendia que isso existia, Mas aí você óbvio. estava nesse mundo e como que você descobriu realmente que Bitcoin tem fundamento e aí você entrou nessa linha, assim? Então, junta. Puta, então, dentro da bolsa tem aquela grande divisão entre dividendos e crescimento. E pessoas que focam É. em dividendos geralmente mantêm o foco nisso porque falam que não sabem adivinhar qual empresa vai crescer.
E isso me atraiu muito. Eu conheci o Barsi, conheci, sei lá, tipo, outros investidores que seguem essa estratégia me pareceu muito certeira, assim, porque, de fato, se a empresa paga dinheiro e o dinheiro entra na sua conta, é muito fácil se fazer uma conta de quanto dinheiro eu preciso ter para ter uma média de quanto dinheiro mensal, portanto, alcancei minha independência financeira. Tá. Só que tem todas as empresas que não são de dividendo e estão crescendo 100% ao ano, 200% ao ano, e você fica com aquela dor de corno olhando e Entendi. pensando, cacete, por que eu tenho essa minha trava de fazer isso? Esse seu viés, né? E no fundo, assim, me teve duas coisas da bolsa que me levaram muito a olhar o Bitcoin de outra forma. Primeiro foi a Magazine Luiza. Eu não Tá. investi nela em 2017, 2018, nem em 2019 e nem no começo de 2020. Por quê? Porque eu sempre pensava, cacete, ela já cresceu muito, os múltiplos dela estão esticados, ela não vai conseguir se bancar. E aí eu fui entendendo que, na verdade, não. Na verdade, esse é um viés meu, que é o viés do platô, que é achar que todo crescimento está no passado. Eu nem sei se Uhum. existe esse nome oficialmente. Eu, Aham. fazendo anotações aqui para a gente conversar, eu inventei esse Claro, nome claro. para ter a sensação. Mas, Boa. sabe, a gente sempre acha que, porra, todo crescimento ficou no passado, não tem nenhum crescimento no futuro. Uhum. Justamente por isso, inclusive, que eu estudei bastante os textos de adoção, que é aquela coisa de ver qual é a pista para frente, não só a pista para trás, é Sim. entender como vai Adoção funcionar. da tecnologia, né? Você está falando. Você escreveu um texto Exato, a sobre adoção isso, né? da rede Bitcoin, não Sim, necessariamente só a adoção do ativo Bitcoin. sim. E aí, uma outra coisa, eu seguia o Henrique Breda bastante. O Aham. Henrique Breda sempre falou de inflação de ativos. No fundo, Uhum. ele, para os bitcoinheiros que estão entrando mais agora, ele é que nem o Rei Dalio. Ele sempre falou de inflação de ativos, ele sempre entendeu uma tese macro, só que sem entender o Bitcoin como uma solução para isso. Mas Aham. ele me apresentou muito para esse problema que eu já instintivamente sabia que existia, mas não sabia articular o que era, que é essa questão de poder de compra e por que a nossa geração está tão fodida Entendi. comparativamente à geração dos meus irmãos 10 anos mais velhos que eu, ou comparativamente à questão do meu pai e da minha mãe 30 e 40 anos mais velhos que eu. Sim, Por que a nossa geração está tão cagada? Isso nunca exato. fazia sentido para mim. Aí ver a questão de inflação de ativos. E te explicou isso, então, tipo, o Breda te introduziu mais ou menos essa noção macroeconômica do porquê que a inflação de ativos está acontecendo no mundo, e isso encaixou com essa sua angústia de por que que os millennials estão tão Então, fodidos. cara, é o que eu tô te falando. Eu cometi vários erros e eu sou lento para essas coisas de computação. Tipo, tudo isso só me deixou com pulgas atrás da orelha. Entendi, tá. Aí, em 2020, junto com essa questão das pulgas atrás da orelha, eu participo de dois grupos de WhatsApp sobre investimento como um todo, de amigos, assim. Aham, Um deles tem um cara que sempre, sei lá, eu não conhecia, ele conheci só no grupo, mas que é muito inteligente. Sempre confiei nele para trocar ideia dessas coisas. O aham, outro eu que iniciei, então eu tenho um pouco menos de confiança, porque todo mundo lá tá na minha média para baixo. O outro eu tô na média para cima. O cara é mais entendi, inteligente que eu. E aí, entendi. do nada, começo de 2020, ele ficou falando do halving, do halving, do halving. Eu percebi, caralho, eu não tenho ideia do que é isso. Eu sempre olho para o Bitcoin e não me informo, e talvez eu esteja perdendo uma grande oportunidade. Aham, Ano que vem eu vou estudar isso, ou seja, isso era em 2020, eu pensando que em 2021 eu começaria a estudar isso, porque aham, esse ano eu quero estudar a Bolsa Americana e eu estava com essa minha listinha de aprendizados. tá. Chegou setembro, eu estava trabalhando, sou fundador de uma startup de educação. Aham, E nessa startup de educação, eu estava pesquisando os ciclos geracionais para entender como estão os jovens de 15 a 18 anos hoje em dia, porque a gente trabalha focado no ensino médio. legal. Pesquisando sobre isso, eu cheguei a uma teoria americana que chama Four Turning, que é de um dos fundadores daquele canal do YouTube que chama Red Eye, que basicamente analisa os ciclos geracionais e como cada geração tem características diferentes das outras. Legal. Eu comecei a ficar interessado pelo tema e no segundo vídeo que o YouTube me sugeriu sobre o tema, tinha o Raul Paul falando com esse cara dessa teoria e Ah, falando bacana, sobre Bitcoin como o dinheiro dessa nova geração digital. Então, bacana. assim,
eu entendo toda a crítica que a comunidade tem ao Raul Paul. Sim, Eu acho ele engraçado, assim, tipo, muitos dos comentários dele eu obviamente discordo, mas eu tenho uma dívida de gratidão com ele e eu entendo, e assim, eu acho ele muito mais inteligente que vários outros mais velhos que pensam, eu não entendo, portanto eu não invisto. Ele pensa, sim, eu não entendo, portanto eu vou ser agnóstico e fazer uma cesta de ativos. sim, sim. É, É, o Raul Paul, eu segui ele bastante tempo e ele demorou para começar a tirar as asinhas de fora e começar a falar que gosta de altcoin, né? De shitcoin. Mas no começo ele era só falava de Bitcoin praticamente. Eu era bem fã dele. É, hoje em então, dia eu nessa ainda época, sigo ele, vejo o que ele fala e tal, mas enfim, como ele pegou esse viés um pouco mais shitcoinheiro, acaba descendo um pouco no ranking de admiração, vamos dizer assim. Mas não, legal, e aí? Aí você não, viu esse não, veja bem, vídeo? o Raul Paul serviu para duas coisas. Para eu ver um vídeo no YouTube que me introduziu ao Bitcoin Aham. e para o segundo vídeo que eu vi dele, me introduziu o Michael Saylor. Ó, então não, então ele Na verdade, foi já aí fez o que tudo trabalho dele. aconteceu. Legal. Tipo, na época do que eu comecei a ver os vídeos do Michael Saylor, eu, tipo, tem esse meme da comunidade que é o buraco negro, né? Como ele é forte, como ele Sim, atrai o principal capital intelectual, porque ele é fascinante quando você no fundo, em palavras simples, é aquela coisa. Quando você vê uma pedra bonita que brilha, você reconhece. Tipo, o ser sim. humano naturalmente reconhece uma ideia bonita e fascinante. É, E, concordo. puta, essa gravidade do buraco negro do Bitcoin foi ficando mais clara conforme eu ia vendo mais vídeos do Michael Saylor. E aí juntou. Puta, daí eu comecei a comprar Bitcoin, foi o quê? Setembro do ano passado, pra você ter ideia. Aham. Puta, mas nesse tempo eu de setembro a novembro, dezembro, eu provavelmente investi, não gastei a grande maioria do meu tempo acordado, que eu não estava trabalhando, escutando todas as podcasts que eu encontrei, seguindo todo mundo que eu encontrei no Twitter, principalmente no Bitcoin Twitter da gringa, sinceramente, tipo Claro, American Hodler, esse pessoal, sim. tipo What Bitcoin Did, os plebes, não sei se você fala plebe ou plebe, tem essa discussão, É, eu mas falo os plebe, plebes, mas tanto é, faz. BitDove e tudo mais, ouvi todas as podcasts e uma coisa que me ajudou muito, sinceramente, duas coisas me ajudaram muito. Primeira, Aham. os memes. Eu sempre fui apaixonado por memes, desde 2010, 2011, que Sim. eu era da Atlética da faculdade, a gente fazia uma comunicação baseada em memes, festa de Aham. formatura com comunicação baseada em memes. Tipo, eu realmente acredito que um meme bem feito é aquela questão que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Total, né? Então, Meme às vezes parece um negócio meio infantil ou meio zoeira, mas é uma coisa bem poderosa, né? puta, eu gosto muito da frase que meme é criptografia para boomer. Quem fala que é infantil geralmente está falando assim para agradar boomer ou porque algum Aham. boomer falou do lado, mas assim, Exato, é verdade, é tipo, o verdade. meme tem camadas e camadas de compreensão. Eu acho uma Exato. coisa Tem toda a incrível. razão, toda a razão. Então, assim, todos os memes que eu vi foram me explicando o Bitcoin muito bem. E aí, ao Sim. mesmo tempo, eu também tive a sorte de ter minha namorada, ainda tenho, então, tipo, tenho a sorte de ter minha namorada que também trabalha pra caralho, é, tipo, extremamente hardworking e Aham. começou a entrar, como, sei lá, todo o meu tempo livre eu tava vendo sobre Bitcoin, ela começou a ver também. E, na Aham. verdade, essa ficha do o meu bloco de gelo tá derretendo, tudo que eu trabalhei para ganhar na minha vida tá derretendo, caiu a ficha nela primeiro do que em mim. Assim, ela em 2 meses foi do Que zero ao 100. incrível. Que Foi incrível. do zero ao 100 mesmo, assim, tipo, eu E ela tá lá no Twitter? Não. Não sei não, se você quer falar. Não? não, ela trabalha na PicPay, aqueles trampos de 12 horas por dia, Tá aqui. pré-IPO, a PicPay é dos batistas, né, do Joesley e do outro batista lá, Saquei. então é um povo bem workaholic, assim, bem Entendi. cultura Ambev de trabalho, então ela não, no fundo, eu faço a pesquisa e compartilho para nós dois, assim, e tipo, quando ela tem tempo livre, ela vê junto, mas essa ficha do gelo derretendo caiu para ela primeiro do que para mim. Eu tava no, Sim. pô, é um head, é, tipo, eu sou fã do Taleb, era fã do Sim. Taleb, eu sou fã dos Aham. livros do Taleb, Aham. tipo, amo. No fundo, eu entendi tão rápido, eu e ela tão rápido todas essas questões do Bitcoin, porque mesmo sem estudar o Bitcoin, eu já era fã do filme Matrix, era fã de todos os livros Sim. do Taleb, sou apaixonado pelo Yuval Harari também, aquele conceito de
realidade intersubjetiva, por exemplo, para mim é essencial para você entender que o dinheiro só tem um valor subjetivo e não que ele é uma realidade, que ele é uma coisa que existe no mundo. Sim. Isso são coisas que eu já gostava muito como conceito antes de conhecer. E, sinceramente, eu acho que é muito mais difícil alguém entender a proposta de valor mesmo do Bitcoin, tudo que ele significa, sem entender isso, sem entender teoria dos jogos, que outra coisa que eu gostava por gostar de biologia bastante, de seleção natural. Legal. Então, no fundo, foi muito rápido porque já tinha muito estudo não relacionado ao tema que se encaixava para o tema. Sim. E aí, tipo, no fundo, em 3 meses foi isso. Eu passei de 1% para ser uma opção que não tem prazo de validade. Pensei, é uma opção, é uma aposta assimétrica contra o colapso do sistema bancário, já que eu tenho 10% da minha carteira em ITSA, mais 10% em Bradesco, mais 5% em Banrisul, 5% em Banco do Brasil, ou seja, eu tenho 30% da minha carteira pensando em dividendos de banco. Faz sentido eu ter uma proteção contra o colapso desses bancos caso alguma coisa esteja errado. Claro, sim. Aí, tipo, ou seja, eu fui mudando de lugares que eu classifico o Bitcoin de 1 para 5, pensando, não, aqui tá minha aposta de risco, em vez de ter Oi, em vez de ter uma construtora que está em turnaround, em vez de ter isso, eu tenho tudo em Bitcoin. Para 20%, que é, eu tenho 80% da minha carteira em empresas que pagam dividendo, que sempre foi o foco da minha estratégia. Então, eu tinha empresas realmente muito estáveis e seguras, porque assim, eu acredito em investimentos estáveis e seguros. Eu só estou 100% no Bitcoin porque eu acredito que é a coisa mais estável e segura que tem. Tipo, eu tinha 30% em hidrelétricas, em empresas de energia, aliás, não só hidrelétricas, mas energia solar. Então, para o pessoal que gosta de bolsa, NBR, ENGIE, CESP, tinha elas, tinha Taesa, tinha Transmissão Paulista, das empresas de saneamento, tinha Copasa, tinha Sanepar, tinha tudo isso porque eu realmente entendia essa questão de dividendos como estável para o longo prazo. Legal. E foi mudando conforme você entende que não adianta você ganhar 6% de dividendos se a inflação real reflete mais a expansão da base, quer dizer, se a expansão da base monetária reflete mais a inflação real do que o número divulgado pelo IPCA ou pelo IGPM. Quando você entende isso, todo o seu raciocínio para estruturar uma carteira de dividendos, você pensa, puta, isso aqui me enganaram, basicamente. Sabe? Não é que me enganaram, é só que usam. É aquela coisa de modelo que a gente estava falando. Sim, usam métricas e premissas que não fazem sentido, né? Exato, e no fundo, qualquer coisa do mundo é isso. Qualquer coisa que acontece no mundo é a derivação lógica e prática de alguma premissa e alguma métrica. Sim. Se a premissa está errada, todo o seu pensamento está errado. Então, assim, tem um cara que recentemente tem recebido um pouco calor assim no Bitcoin Twitter, que é o Preston Pysh, né? Puta, eu entendo muito tudo que ele fala. É um cara que me ajudou muito a fazer essa transição mesmo. Tipo, mas por que eu não vi, eu não acompanhei, ele tá recebendo críticas? Eu não... o pessoal um pouco mais, sei lá, os plebes mais radicais, não sei se você conhece o Dieter, o Pirate Bump, alguma coisa, Pirate Bitcoin Bump, alguma coisa assim, esse pessoal mais, os americanos mais, os maximalistas tóxicos, vamos falar assim, tava enchendo o saco dele uma época, não lembro, porque ele tinha estilado alguma shitcoin no passado, vibe o Bridgelove fez esses dias, alguma coisa assim, eu não... Tá bom. Sinceramente, eu não... Mas enfim, mas ele é um cara muito bom, né? Eu já ouvi muito podcast dele e eu acho ele sensacional, assim, até onde eu sei. Exato, tipo, é aquela coisa, Puta, sinceramente, velho, até o cara do What Bitcoin Did, eu acho que ele é muito mais, agrega muito valor e é positivo, sabe? Tipo, se o cara tem que ter uma propaganda de alguém que trabalha com shitcoin, no fundo isso reflete muito mais o estágio de maturidade do ecossistema do que a preferência do cara, tá ligado? E no fundo, sei lá, que nem quando eu vejo qualquer vídeo no YouTube, eu posso pular o anúncio, eu posso adiantar o anúncio, tá ligado? Então tem umas reclamações aí que eu acho bem idiotas, assim. Exagerados, às vezes, né? Tipo, parece mais recalque do que qualquer outra coisa, pra falar a verdade. Okay. Tipo, você tá começando um podcast aí, você não queria ter o maior podcast de Bitcoin do mundo? Óbvio. Pô, eu queria também, sinceramente. Tipo, Não, participar... o cara o Peter, né? Ele chama Peter McCormack.
Ele é um figurão, né? Ele já fez algumas cagadas que eu acho que são mais graves, tipo, ele chamou um cara, O que se eu não Roger me Ver, engano, né? Ele, tipo, ele chamou algum desenvolvedor do Bitcoin Cash, alguma coisa assim, que ele tomou umas pancadas bem graves, mas em geral eu acho ele mais palhação mesmo, e na minha opinião, de uns bons anos pra cá, ele virou um Bitcoiner mesmo e parou de falar de shitcoin, até onde eu sei. É, então, nesse sentido, por isso que eu acho muito bom seguir o pessoal que é mais veterano, tá ligado? Tipo, sim, que eu vi dele, ele nunca cometeu uma dessas. sim, Mas é isso, eu vejo ele há um ano. Tem pessoas que veem ele há muito mais tempo e por isso que eu sempre acho interessante ver o pessoal que é considerado mais tóxico. Tipo, no fundo, esse é um bom conselho para dar para todo mundo que está começando. É sempre tenta entender as entrelinhas e entender o que está motivando a pessoa que é tóxica a ser, entre aspas, tóxica. sim, Porque as muitos anos já, né, tomando na cabeça e tendo que se proteger e proteger o protocolo, né? tipo, e provavelmente tipo, provavelmente a pessoa está falando uma crítica burra e não embasada, que ela pesquisou por 5 minutos e acha que isso vai fazer sentido mesmo. Sim, Tipo, no fundo, um dos principais motivos de eu querer começar o blog que eu estou fazendo lá com os textos, né, o Explica Bitcoin, puta, é esse segundo grupo que eu falei, que eu que criei, e tem uhum, vários caras, tipo, 2 ou 3, tipo, viraram Bitcoiners mesmo. Mas sim. vários outros, sinceramente, Criticam parecem e que não parece teimosos. parece que eles são aspiradores de FUD, assim. Qualquer FUD Sei, que sei, inventarem, sei bem disso. eu sei que eu vou ter que aprender a respeito e responder, porque eles vão Sim, falar a respeito disso em 6 horas a 2 dias, assim. sei. Em alguma faixa de horário assim, eles vão falar a respeito. Então é bom eu estar entendendo alguma coisa para explicar. Então, tanto é que os 2 primeiros textos que eu publiquei são 2 do Nick Carter sobre energia. Por quê? Porque era a época quase do Elon Musk, eu logo depois do Elon Musk comecei Entendi. a sair falando groselha. Eu sabia que eu ia ter que responder essas coisas, então muito mais do que você repetir o mesmo argumento 10 vezes é mandar um Ctrl C, Ctrl V e falar, cara, lê Lê esse esse texto. texto é mó legal. Sim, legal. E você estava falando, bom, você estava falando que você era um investidor fundamentalista aí, e aí percebeu que vamos dizer assim, o protocolo base que você estava operando seus modelos, ou seja, a moeda fiduciária, tá quebrada, né? Basicamente, aí você descobriu o Bitcoin, caiu no buraco do coelho e agora, enfim, tá fascinado com esse mundo e foi sugado. E aí, cara, eu queria te perguntar, por que que você acha que não tem outros. Não necessariamente não tem, mas é difícil para muitos outros investidores fundamentalistas é, perceberem e ter esse clique que você teve. Acho que já tem vários no-coiners famosos, como o Warren Buffett, aqui no Brasil, mesmo o Breda ou o Luiz Tulipa, que são esses caras fundamentalistas e eles são os no-coiners mais fervorosos e não tiveram esse clique de perceber que o modelo, o protocolo base que eles estão operando, que é a moeda fiduciária, está quebrada e você percebeu isso e por que que eles não conseguem fazer esse salto? Cara, eu já pensei um pouco sobre isso. Na real, eu acho que eu tenho bastante vantagem sobre essas pessoas. Por vir de Tá? fora, em primeiro lugar, tipo, nunca ter algum treinamento realmente acadêmico sobre economia, significa que eu não tive que entrar numa instituição que tem, sei lá, 80 ou 90 anos Sim, seguido uma mesma corrente teórica que é o keynesianismo e que só vê as coisas dentro desse modelo. Tipo, legal. significa que eu consigo, sei lá, no fundo é aquela questão que eu falei antes de gostar do Yuval Harari. O Harari separa o mundo em 3 tipos de realidade diferentes que coexistem, né? É a realidade objetiva, que é basicamente, sei lá, eu derrubo o copo e ele cai. Tem a Tá. realidade intrasubjetiva, que é a realidade do meu subjetivo, que eu não consigo nem realmente colocar em palavras para exprimir, e quanto mais a outra pessoa entender as palavras no conceito que ela tem dessas palavras e ela entender o que eu quero dizer, no fundo isso, sei lá, se você não acredita que o Starlink vai dar realmente, Starlink, Intel Link, sei lá, aquela porra do Musk de ler pensamento, se Tá. você realmente não conseguir sincronizar ondas cerebrais, você nunca vai conseguir se comunicar essa realidade intrasubjetiva, e tem a realidade intersubjetiva,
Realidade intersubjetiva, no fundo, é qualquer coisa que é uma convenção social. São direitos humanos, é o dinheiro, são, não sei, no fundo qualquer coisa, tipo família, tipo qualquer conceito que não existe de fato e que existe porque alguém escreveu um papel que existe, muitas pessoas conversaram a respeito que existem, que realmente... Puta, eu tava falando do Yuval Harari, eu dei uma perdida aqui. Não, o Todd, você falou que como você veio de uma escola de Ah, sim, econômica, sim, sim. né? O que eu E entendi você não estudou numa instituição keynesiana, vamos dizer assim. Então, tem essa vantagem, tive outra vantagem que é o tempo. Tipo, o fato de você ter tempo livre, ser dono do próprio tempo e não estar imerso dentro de uma rotina e de um dia a dia maçante, é uma vantagem que a gente que tem esse tempo para estudar alguma coisa não consegue entender quão vantajoso é. Tipo, eu lembro quando eu escolhi fazer carreira acadêmica em vez de ir para o mercado da geologia, isso foi em 2012, eu entrei no mestrado em 2013, que eu tinha a proposta de ser contratado e eu não quis porque eu lembro que eu ganhava mais grana que meus amigos, mas eles ficavam no banco da faculdade trocando ideia enquanto eu tinha que trabalhar. E isso me Ok. doía, porque eu tempo, basicamente. Aham. E sabe, como você escolhe alocar o seu tempo, no fundo é quando você vai virando mais bitcoinheiro, você vai entendendo que tem duas coisas Sim. realmente escassas no mundo, né? O seu tempo E o Bitcoin. e o Bitcoin. Aham. E é isso, como você vai escolher alocar o seu tempo? Será que Sim. realmente qualquer uma dessas pessoas conseguiram alocar? Eu não vou falar nem 100 horas, eu acho que 100 horas você não consegue entender o Bitcoin. Eu acho que, por mais que a pessoa seja inteligente, ela precisa no mínimo 1.000 horas, 5.000 horas para começar a de fato entender o Bitcoin. Sim. Então, assim, eu acho que pessoas inteligentes da nossa geração para baixo, Aham. elas precisam tempo e abrir um pouco a cabeça. Aí tem esse Sim. fator idade que eu também acho que é grave, assim, sinceramente. Aham. Você pensar naquele modelo de curvas de adoção, quanto mais velha a pessoa, mais ela tende a ficar para os late adult, para os late majority, maioria tardia, e para os retardatários. Tipo, eu Sim. vejo isso claramente nos meus dois irmãos mais velhos. Tipo, tenho uma irmã 9 e um irmão 11 anos mais velhos. E Aham. assim, eles começaram a fazer qualquer transação na internet, isso eu quero dizer mercado livre, por causa Aham. da pandemia. Ah, é, recentemente, então. Faz É, e um ano. tipo, é o que eu quero dizer da nossa bolha. Tipo, o pessoal bitcoinheiro cai nessa mesma situação que os Faria Limers caem quando vão analisar ações. Tipo, a gente acha que o nosso ambiente reflete a realidade. No fundo, a gente é tão isolado da realidade que a gente nem consegue enxergar o quão isolado da realidade a gente de fato é. Então, assim, Entendi. Você diz em relação às outras pessoas na população em geral entenderem o Bitcoin, entenderem todo o exato, esquema monetário que a gente entende. exato. Tipo, tanto é que você mandou uma pergunta no Twitter hoje de tipo perguntas de opiniões com pro Explica Bitcoin. E aí Aham. o Marcel Maca mandou a pergunta de quando o seu tio Boomer vai abraçar o Sim, Bitcoin ou uma moeda digital? sim, Cara, tem duas respostas diferentes. Primeiro, eu consigo pensar toda aquela questão do Thomas Kuhn, que é um livro que esse cara, é um filósofo da ciência, escreve, que é sobre a estrutura das revoluções científicas. aham, Ele fala, basicamente, que as coisas não mudam simplesmente. Elas vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando, e aí tem uma quebra de paradigma e isso que faz as coisas mudarem. Essa quebra de paradigma pode ser uma guerra, pode ser uma pandemia que nem o Covid, sim, que é o aham, que aconteceu com o Michael Saylor, e o próprio Michael Saylor cita em alguma entrevista que foi o que fez ele sim, revisitar o Bitcoin, sim, exato. mas na maioria dos casos, uma mudança de paradigma acontece quando o pessoal mais velho morre. É muito estranho falar isso, mas eu vi isso muito na geologia, cara. Faz sentido, faz Tipo, os sentido. professores de 80, 90, 70 anos ainda estão relativamente ativos, não se aposentaram. Os caras de 50, 60 não publicam os papers que vão desagradar eles. Tipo, Caraca, eu sigo bastante o Saifedean, o cara lá do padrão Bitcoin, na sim. podcast dele. Ele com aquele cara que escreveu Bitcoin is Venice, falando sobre academia Fiat, é Aquele cara é muito totalmente bom, né? muito Fazendo bom. um detalhe, o Alan Farrington, né? Isso. Maravilhoso, eu adoro Cara ele. é fudido, esse cara é É, fudido, eu adoro ele. E, tipo, tudo que eles falam é verdade, assim,
A academia, e de novo, uma das coisas que não tem nada a ver com Bitcoin, mas me preparou para o Bitcoin. A academia talvez seja um dos lugares que tem a maior concentração de gatekeepers por pessoas realmente executando o trabalho. Isso Legal. é uma coisa triste, assim, sabe? Tipo, toda evolução na carreira está relacionada à publicação de artigos. E a publicação de artigos está relacionada ao seu acesso a laboratórios e a professores de renome. E esses professores mal retornam e mal se importam e mal engajam. E eles também, na verdade, são fodidos porque eles precisam trabalhar de graça e participar de vários comitês de graça e corrigir artigos de graça, porque as revistas exigem isso deles para eles conseguirem seguir na carreira. No fundo, Terrível isso, assim, né? todos os incentivos estão errados, tá ligado? Uhum. E é um negócio que você vai vendo de dentro, você vai entendendo, assim, E tipo... você acha que... eu ouvi esse podcast aí que você mencionou, do Alan Farrington com o Saifedean, e você acha que... Você concorda com eles no aspecto de que toda essa estrutura e esse incentivo acadêmico ineficiente que você acabou de falar, pode-se dizer que a moeda fiduciária tem uma influência muito grande nisso, você acha? Cara, eu sinceramente não tenho alguma opinião educada a respeito. Tipo, Tá, se eles falam, é a típica coisa que eu escuto e tento refletir, mas eu ainda entendi. sou faixa branca para ter uma opinião educada. Tá bom, tá bom. Tipo, acho que faz sentido extrapolar que empresas que não agregam valor real à economia só existem porque a economia está mal estruturada, está estruturada em premissas erradas. Sim, Quando a gente parte disso com premissa básica, a gente vê realmente como uma moeda fraca tende a gerar todos os tipos de distorções. Nesse sentido, eu vejo a relação. Mas se eu me perguntar mais específico como funciona no detalhe, eu não tenho tá, uma o visão educada financiamento, para essas coisas. falar. Tá É, bom. A ideia dos caras, só para quem tá ouvindo e não ouviu o podcast deles, mas em linhas gerais, a ideia é que, como muitas dessas estruturas de universidades vêm de financiamento estatal, né? Às vezes não direto, mas às vezes esse incentivo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, como tem muita dívida estudantil, e essas dívidas estudantis só podem ser criadas também com incentivo da moeda fiduciária e tal. Eles dizem que muito dessa estrutura acadêmica ineficiente que existe hoje em dia vem também da moeda fiduciária e da estrutura de incentivos errados que ela causa. Mas legal, tá. beleza. Cara, É, deixa eu fazer uma observação sobre fala, isso. diga. Eu concordo muito sobre isso, especialmente sobre as humanidades. Tá. Tipo, é um assunto que sempre que talvez em alguns ciclos que eu falo soa polêmico, mas assim, as humanidades elas são o oposto do método científico. O método Aham. científico, você parte de hipóteses, você procura no mundo real ver se elas fazem sentido ou não, você checa elas, você vê se elas são falsas, o nome disso é falseabilidade, e aí você comprova ou não a sua hipótese e faz uma teoria a respeito. É assim que funciona toda a ciência natural, física, química, geologia, oceanografia, qualquer ciência mesmo, hard science em inglês, funciona assim. Sim. Aí existem as humanidades, que algumas pessoas chamam de ciências humanas, eu tenho uma certa dificuldade. E no fundo, a lógica é inversa. Você parte a sua premissa é a conclusão e você procura dados para embasarem essa sua conclusão e a partir disso você estrutura uma tese que se para em pé porque você não tem como falsear a maioria das coisas. Sim. E assim, tem algumas áreas da economia que tentam fugir disso, tem algumas áreas de uma ou outra ciências humanas que tentam fugir disso, Uhum. mas a grande maioria é refém disso. E pode, assim, refém é uma palavra justa, porque várias pessoas Aham. até tentam fazer uma questão isenta, mas puta, é quase impossível. Exemplo, eu lembro um amigo meu que é formado em geografia, ele foi fazer o TCC dele sobre trabalho de formatura, para quem conhece a nomenclatura, trabalho de formatura, TF, sobre incêndios na Chapada Diamantina. Tá. Qual foi o método de trabalho dele? Ele leu bastante a respeito, aí ele foi para a região e conversou com pessoas. Ou seja, tá tudo extremamente enviesado pela visão de mundo e pela pessoa dele. Tipo, a minha Sim. tese de doutorado, a minha dissertação de mestrado, puta, tanto faz se sou eu que estou fazendo, se é um judeu, se é um árabe, se é um chinês, se é Sim. um alienígena, tanto faz. Os isótopos vão dar um dado
que é só o equipamento tá correto, bem Calibrado. calibrado, que o resultado é o mesmo. E Sim. no fundo, puta, isso é um negócio que, de fato, esses cursos existirem e formarem tantas pessoas e são influentes, eu não consigo enxergar de uma maneira diferente do que de instituições Fiat. Isso Bem, não agrega valor real à sociedade. sim. Eu tendo a concordar com você. Eu tenho também uma visão que é basicamente. Eu vejo muita gente de humanas, acadêmico, com uma opinião meio marxista. Grande parte de quem é acadêmico de humanas tem uma opinião de que o Estado tem que controlar mais o meio de produção, tem essa tendência marxista. E para mim é uma coincidência muito grande que essas pessoas são pagas pelo Estado, né? Então é muita coincidência que elas são a favor de que o Estado controle mais o meio de produção do que elas controlam hoje em dia. E isso, assim, pelo menos aqui no Brasil, que a gente tem um sistema federal de ensino superior estadual muito grande, me parece que é uma coincidência muito cabível, né, para essas pessoas, de que a conclusão científica, entre aspas, delas, no meio delas, é de que o Estado, ou seja, o chefe delas, quem paga elas, tem que controlar ainda mais os meios de produção, né? Isso me parece uma Cara, coincidência muito boa para essas pessoas, né? não, isso é 100% verdade, assim, tipo, tanto é que tem uma anedota, pelo menos no meio da geologia, que é assim, você nunca pede para um geólogo analisar se faz sentido continuar trabalhando nessa área, porque ele está apaixonado pelo projeto e ele sempre vai falar que faz sentido continuar a exploração. Não Sim, importa se tem indício que aqui vai ter ouro ou não. E no sim. fundo, você perguntar para qualquer pessoa se a pesquisa dela é relevante e se ela deve ganhar mais verba, o que ela vai falar? Não, minha pesquisa é irrelevante, não me dá dinheiro. Ou ela vai Exato. falar, não, minha pesquisa é irrelevante, eu preciso mais verba. É extremamente relevante. Se você não me der verba, o mundo vai acabar e sei lá, né? Se não houverem pessoas que sabem traduzir latim clássico, o que vai acontecer com a literatura? Fudeu. A estrutura cultural do país vai colapsar, né? Não é possível. Então, no fundo, tem sim um grande problema de alinhamento de interesses e incentivos. Isso é uma coisa que, inclusive, você perguntou antes, eu acabei não respondendo do Buffett, e isso é uma coisa que é muito óbvia para eles, tá ligado? Os caras, o Sim. Buffett e a Berkshire, o Munger, eles investem em bancos, eles são cantilionários por definição, assim, eles são pessoas próximas do sistema financeiro atual, eles estão próximos da emissão de dinheiro. Tipo, eu acho muito engraçado, sei lá se engraçado, é tipo irônico, é tipo, Sim. como alguém leva a sério, primeiro, pessoas de mais de 90 anos falando de tecnologia. Segundo, Isso já é pessoas meio que estranho, estão né? muito estranho. Segundo, porra, você realmente acha que o Itaú vai falar bem do Nubank? Sabe? Vai, Você não acha que vai. a Netflix, você acha que a Blockbuster vai falar bem do Netflix? Não vai. Não vai. E aí as Isso me pessoas não lembra o. percebem isso. Você tem que usar Total. Munger para entender Munger. E o Munger fala, me mostra os seus incentivos que eu te mostro o que você vai pensar. Aplica isso a ele, que você olha que a opinião dele é enviesada e não faz sentido levar em conta. Por mais que ele seja gênio, e obviamente esses caras são, primeiro, pela idade eu já tenho problema de confiar em qualquer coisa relacionada à tecnologia com eles. Tipo, que eu saiba, o único investimento relacionado à tech que eles fizeram foi um cara que eles contrataram que convenceu eles a fazer, não veio ideia original deles, que é a Apple. E E já tipo, compraram Apple já muito depois de ser inovador, né? Comprar Apple. cara, eu sempre lembro da passagem de Billions. Não sei se você viu a série Billions, Eu mas vi, mas eu não vi tudo. Eu vi uma ou duas temporadas, eu acho. puta, eu não lembro quem uma hora fala, tipo, tão num brainstorm assim procurando ideia, eu não lembro quem fala: "Ah, a gente podia comprar Apple". Aí o cara lá, o Bob Axelrod, olha pro lado e fala: "Cara, você acha que eles pagam a nossa taxa de administração para comprar Apple?" E, Foda. tipo, é metade sei lá, se metade, é um terço da carteira da Berkshire hoje em dia é Apple. Sim. Porra, Bom, esse tema me lembra bastante um dos textos que você traduziu, que está lá no seu blog, porque os Faria Limers rejeitam Bitcoin, né? Até o BitDove, acho que foi esse que ele leu lá no canal do YouTube dele, né? Se quem estiver ouvindo quiser ouvir, o BitDove fez um audiobook lá no canal dele, ou se quem quiser ler, entra
no blog do Explica. Mas é uma tradução de um cara que chama... Como é que fala o nome dele? Croese, sei lá, Croese. É um nome estranho. Mas é um americano que escreveu esse texto e ele tá tentando realmente achar uma tese de por que a elite, vamos dizer assim, uma elite que foi muito bem educada, né, do país, assim, não consegue entender ou não consegue aceitar o Bitcoin, né? E é muito disso, acho que você falou, a minha interpretação é essa, né? Porque o pessoal acaba se alinhando muito com o sistema atual e aí encarar que talvez tenha um outro sistema agora que está tomando o lugar do sistema antigo pode assustar e tirar essas pessoas dessa posição confortável. Não, sem dúvida. Para mim, essa questão de alinhamento de incentivos é uma questão muito clara, assim, tipo, esse texto todo fala sobre, no fundo, eu traduzi para engomadinhos ou Faria Uhum. Limers, mas são os Yuppies. Isso é o que Sim. você falou, é, entre aspas, uma elite intelectual. No fundo, em outras palavras, são o filho do dono. E o Sim. filho do dono claramente vai achar que as coisas que o dono está fazendo fazem sentido, porque elas estão ajudando ele. Ele está Uhum. colhendo todos os benefícios. A maioria dessas Uhum. pessoas são muito. Como eu posso explicar? São, sei lá, é um cavalo com cabresto, assim, sabe? A Uhum. pessoa que está no sistema e não tem por que explorar fora do sistema se o sistema está recompensando. Tipo, E o que eu vejo também é que, assim, nesse sistema em que ativos são inflacionados, ou seja, você tá planejando a sua aposentadoria, então você quer ter ativos até o final da sua vida, só que se você não trabalha no sistema financeiro, no mercado financeiro, você não consegue acompanhar a inflação de ativos. Se você não for remunerado como as pessoas que trabalham no sistema financeiro são, fudeu para você. Então, eu acho que muitas das pessoas estão confortáveis no sistema atual porque elas são uma das únicas da sociedade que são remuneradas suficientemente para acompanhar a inflação de ativos, né? isso sem dúvida também, não. Isso, sem dúvida, sei lá, quando eu comecei a estudar essa questão de bolsa em 2018 e depois Bitcoin, uma coisa que foi ficando cada vez mais clara para mim é que existe um tipo de liberdade só, que é a liberdade financeira. Sim, Tipo, se você não tem liberdade financeira, por mais que você se sinta livre em muitas outras esferas, no fundo você ainda é um escravo, você ainda só não entendeu o quanto você vai ter que trabalhar para estar livre. sim. Tipo, é o que realmente, pelo menos foi comigo, assim, a minha sensação de você poder não falar foda-se no sentido quero ser arrogante, quero ser cuzão, mas tipo você poder escolher as oportunidades que você quer seguir. Tipo, se eu não tivesse aprendido a investir, começado a investir há um tempo atrás, eu não teria a oportunidade hoje em dia de estar dedicando um tempo para traduzir textos sem nenhuma remuneração, por exemplo. Eu Sim. consigo fazer isso por quê? Porque eu juntei grana o suficiente para conseguir fazer isso. Uhum. Tipo, no fundo, sei lá, tem uma palavra que o movimento feminista usa muito que é empoderamento. Sinceramente, para mim, o maior empoderamento vem do empoderamento financeiro. Dinheiro, né? Também acho, concordo. Sim, é você poder falar não se você quer tirar férias e ficar segunda, terça e quarta na praia. Em Exato. outras palavras, tipo, o dinheiro não importa só o número que está lá. O número que está lá você troca por tokens de qualidade de vida. E isso Sim, realmente importa. sim. Então, e na minha visão, assim, no sistema atual, o único jeito de você conseguir ter um empoderamento financeiro primeiro, herdando, né? Mas eu tô querendo dizer trabalhando. Mas trabalhando é só se você trabalhar no sistema financeiro. É a única indústria que te remunera o suficiente para você se manter é, em cima da água, né? Não baixar da água. E aí eu Não, vejo que muitas dessas pessoas acabam falando, não, mas por que você acha que um outro sistema vai destronar esse atual? Porque o sistema atual funciona muito bem para mim, mas ela não entende que quem está fora dessa indústria, o sistema atual é uma roda aquela roda que o ratinho fica correndo, né? Você só se fode, os ativos inflacionam muito além da sua capacidade de compra e muito, muito mais rápido do que inflaciona o seu salário, a sua remuneração, né? puta, eu concordo inteiramente, assim, tipo, O efeito Cantillon
Eu percebi que tava na nossa conversa aqui, porque é muito disso que eu falei em relação a que quem trabalha na indústria financeira consegue ser remunerado a ponto de acompanhar a inflação de ativos, né? Porque é quem está muito próximo da impressão de dinheiro. Mas agora, quem está em outra indústria que não é a indústria que imprime dinheiro, não consegue ser remunerado o suficiente. Isso, perfeito. No fundo, você falou é perfeito. O efeito Cantillon no fundo, é um conceito cunhado por um cara lá, não sei se é 1600 alguma coisa, 1700, que é um francês que estava estudando como o dinheiro se espalha pela sociedade. Sim. Porque uma coisa é você imprimir dinheiro, e isso vai gerar uma distorção. Mas como essa distorção realmente ocorre? Ela ocorre porque as pessoas que estão mais perto do dinheiro, da emissão do dinheiro, da fabricação do dinheiro, elas têm um acesso privilegiado. Então, elas recebem esse dinheiro e elas compram coisas com esse dinheiro. Elas compram coisas com esse dinheiro e o preço ainda está o preço antigo, sem considerar a emissão desse novo dinheiro. Isso. Quando elas compram coisas com esse novo dinheiro, elas estão colocando uma pressão na oferta, né? Quer dizer, desculpa, na demanda. A demanda, Colocando exato. uma pressão na demanda e a oferta permanecendo constante, porque você não consegue imprimir mais, você não consegue imprimir do nada mais coisas reais, só dinheiro quando é um dinheiro sem lastro. Uhum. Isso significa que essa inflação chega para quem ganha, para quem recebe esse dinheiro só depois que ele foi consumido. Tipo, sim, o dinheiro vai circular pela maioria da população, mas quando o Zezinho da esquina, quando eu ou você recebermos, esse dinheiro já vai ter passado na mão dos banqueiros que já fizeram um empréstimo, já cobraram juros, então já ganharam dinheiro em cima e já rolou inflação. Então a gente recebe o dinheiro pós-inflação. Então a gente receber dinheiro não melhora o nosso poder de compra. Tipo, Sim. não importa o número arbitrário que estão falando do dinheiro. Isso é uma coisa que eu fui entendendo estudando mais inflação. Tipo, se é 10 ou se é 12 reais, no fundo não importa. O que importa é o que esses 10 ou 12 reais representam como poder de compra. Exato. Então o efeito Cantillon é uma puta... No fundo é uma sacanagem que acontece, que é É isso. uma puta Você... fraude. Eu acho que eu uso a palavra fraude mesmo. Porque é basicamente você escolher uma elite que tem os contatos certos e tem a estrutura legal certa para receber primeiro o dinheiro impresso. E aí, quando você recebe esse dinheiro impresso, você consegue gastar antes de que a economia realize a inflação desse dinheiro impresso. Para mim, eu uso a palavra fraude. Eu acho que é uma fraude. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você definiria o que o BlackRock está fazendo agora e comprando todas as casas dos Nossa, Estados terrível Unidos isso, né? e o Bill Gates comprando todas as terras dos Estados Unidos? É tipo um É absurdo. isso, é isso. Assim, para quem não sabe o que a gente tá falando, o BlackRock é um dos maiores. O que é um fundo? Sei lá que porra é aquela. Um negócio Eu chamaria gigantesco. de gestora de ativos, não É, sei. uma grande gestora de ativos, provavelmente o maior do mundo, né? Não sei. E que eles estão comprando, acho que centenas de bilhões de dólares em real estate, que é imóveis, né? E É, para render, fazer isso render aluguel. E o mais absurdo de toda essa história é que eu vi uma manchete da Bloomberg dizendo que era uma reportagem dizendo que a manchete era basicamente em inglês, né? Nós temos que virar uma nação de alugadores, né? De pessoas que alugam imóveis. Então, cara, não é possível que esses filha da puta estão fazendo isso. Estão comprando todos os imóveis e eles ainda conseguem soltar uma manchete dessa na Bloomberg, cara. não, eles estão comprando todos os Sabe? imóveis com dinheiro impresso de graça, Exato, é sem isso, lastro nenhum, sendo isso. que toda aquela história do Great Reset ou do Build Back Better, o pessoal fala, você não vai ter nada e você vai ser feliz. É, nossa, que raiva Você disso, vai cara. unindo esses pontos, Dá agonia isso, pelo amor de Deus. puta. Isso me lembra a descrição de alguém, de algum plebe que eu não lembro qual é do Twitter, que fala que eu vim pelo dinheiro, eu fiquei pelos memes, mas na verdade eu quero é a revolução. E tipo, no É. fundo é isso, tá ligado? A gente vem realmente pelo number go up, pelo ganhar dinheiro. Eu acho que esse é realmente o melhor atrativo, o melhor magnetismo possível para atrair novas pessoas para o Bitcoin. Mas aí você vai começando a entender, é um negócio que tem tanto valor, tem uma A coisa estrutura tão... inteira tá cagada, né? Tipo, no fundo,
todo mundo entende que a estrutura do mundo está cagada e não consegue muito colocar o dedo na ferida. E aí você vai Exato. entendendo que é por quê. Porque a gente não entende, por exemplo, toda a podcast do Breedlove, que deu essa sucumbida agora, né? Mas Nossa, nem me podcast fale, bom. decepção, decepção. Mas espero que ele volte. Se ele voltar e pedir desculpas, eu aceito, porque ele era muito bom, velho. Eu confesso que eu sempre achei ele muito filosófico. Eu gosto de pessoas mais Pragmáticas, assim. com falas mais concretas e menos Entendi, abstratas, vamos falar entendi. assim. Tá bom. Mas eu gosto dele. Toda a série do Sailor, toda a série do Buff são muito boas. Ele está lançando essa terceira série que quero ver também. Mas por que eu estava falando do Breedlove? A gente tava falando da revolução, né? Que todo mundo sabe que tem um problema no mundo, mas não consegue saber exatamente qual que é. Puta, então, todo mundo sabe esse problema. E qual é o problema? O problema é que ninguém sabe o que é dinheiro. E aí você começa a se Exato. perguntar, o que é dinheiro? Puta, hoje em dia eu entendo que dinheiro é basicamente um mecanismo de comunicar valor para outro indivíduo e é a coisa que permite a gente trabalhar de uma maneira colaborativa em qualquer tamanho maior do que uma tribo. Tipo, Exato. ou eu consigo colaborar com uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu, que não tem os mesmos interesses que eu, alinhando isso com uma ponte de valor. Que ponte de valor é essa? O dinheiro. Se o dinheiro como tecnologia é tão essencial quanto o fogo, e essa tecnologia está quebrada, tipo, no fundo, explica muito bem tudo que está acontecendo na sociedade. Tipo, Sim. você começa a te dar um modelo mental para entender como existe guerra. Como existe guerra? Existe guerra porque o Estado tem acesso a dinheiro fácil. Se o Estado Dinheiro só infinito, né? conseguisse Quase infinito. Né? tipo, ou ele consegue confiscar o ouro ou ele consegue imprimir dinheiro. Sim. Se o dinheiro for inconfiscável e não for barato e precisar ser recolhido na via de impostos, Fica muito mais difícil declarar guerra, né? exato, como você declara guerra, você não pode imprimir o dinheiro. Então, Exato. tipo, você vai entendendo esse alinhamento de incentivos, não tem como você não ficar cada vez mais dentro da toca do coelho, cada vez mais atraído por esse buraco negro. Exatamente. Acho que esse é um dos grandes sentimentos em comum, né, de todo bitcoinheiro aí. Quando você começa a entender o que o Bitcoin é, no final das contas, e como que ele influencia a estrutura de incentivos, né, da sociedade, brilha o olho, né? Você começa a ver que o negócio realmente é maior do que uma tecnologia ou do que um investimento, né? É algo realmente que tem o potencial de mudar a sociedade profundamente. E aí todo mundo começa a te achar louco em volta. Exatamente. Tipo, Exatamente. eu lembro que, sei lá, 6 meses atrás, assim, vai, novembro, dezembro, que eu estava estudando, estava entendendo o Bitcoin, mas eu, por exemplo, ainda não entendi a visão maximalista, que vai ter só o Bitcoin, que o Bitcoin Uhum. vai colapsar todas as moedas fiduciárias. E aí você vai entrando mais fundo na toca do coelho, puta, você entende que há 3 meses atrás você se veria como louco. E por isso eu até tenho uma simpatia pelos no-coiners e tento fazer esses textos mais... Não são iniciais, porque assim, no fundo iniciais é o que é uma wallet, o que é criptografia. E Sim, esses textos eu acho que já tem tantos por aí que não faz sentido focar em fazer. Então eu pensei em focar nessas teses macros que dão modelos mentais e explicam um pouco por que faz sentido. total. Eu acho que, cara, só tenho que agradecer aí seu trabalho. Outro texto que eu queria, se a gente puder falar, porque eu até mandei pro meu pai. Meu pai é um cara que gosta de investir, só que ele tem uma cabeça mais antiga, obviamente, né? E ele acaba investindo em empresas, é o que ele sabe, é o que ele olha lá e tal. E você escreveu um texto também autoral que tá lá no seu blog, que é o Bitcoin é a melhor empresa do mundo. Cara, eu achei muito legal, porque você começou a listar várias coisas que são características de uma empresa e você fez paralelos com características da comunidade Bitcoin e da tecnologia Bitcoin, e eu achei muito legal. Então, assim, branding, que é, enfim, a marca, né? A marca Bitcoin é muito forte. Outra coisa, cultura forte. Enfim, se você quiser falar um pouco sobre isso, eu achei muito bom esse texto, mandei para algumas pessoas. Nossa, cara, agradeço. Assim, tipo, é engraçado ouvir esses retornos, porque assim, acho que minha namorada leu 1 ou 2 textos que eu fiz e fora isso ninguém nem sabe que eu tô fazendo nada, sabe? Tipo,
trabalho com pseudônimo e eu sou uma pessoa low profile normalmente, então é da hora ouvir isso. Cara, no fundo é o que eu te falei, eu vim de investimento em bolsa e ao mesmo tempo eu sempre trabalhei, seja na graduação, quando meu estágio na Votorantim, no meu trabalho de formatura, seja no meu mestrado ou no meu doutorado, com modelos macro. Ou seja, eu não tentava entrar no zoom in de nada, eu tentava enxergar as coisas ligando várias áreas diferentes. No fundo, você pensar naqueles diagramas de Venn, que são aquelas bolotas que se intercruzam e mostram coisas no meio que são intersecções, eu sempre estava trabalhando nessa intersecção. E isso, sei lá, sempre me fez procurar uma visão mais abstraída e não uma visão muito estreita das coisas. Uhum. Tipo, tem aquela questão de uma visão sensu estrito e uma visão lato sensu, que é uma visão realmente literal e é uma visão que você abstrai algumas coisas para tentar entender o padrão. Eu gosto muito mais dessa segunda abordagem, ela me dá ferramentas para eu ver coisas em algum modelo e aplicar para outros. E, tipo, eu nunca entendi por que as pessoas não fazem isso para o Bitcoin. A discussão é muito simples. Ah, o Bitcoin não gera fluxo de caixa, portanto ele vale zero. Tipo, porra, na moral, que raciocínio superficial, assim, tá Limitado, né? ligado? Tipo, o que que importa numa empresa? Na minha opinião, como value investor, uma empresa, para ser boa, ela precisa contratar os melhores profissionais. Ela precisa ter a capacidade de atração e retenção de talentos. Quanto menos ela pagar para esses talentos, melhor. Tanto é que eu pus a coisa do Derdid na ilustração dessa parte do texto, falando que, pô, o Bitcoin consegue atrair os melhores talentos e todo mundo topa trabalhar de graça. Exato, isso é maravilhoso. Eu lembro, só vou fazer um comentário sobre isso. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de Bitcoin, eu fui conversar com meu pai sobre isso, sobre Bitcoin. Ele falou: não, mas Bitcoin não tem receita, né? Não tem lucro. Mas eu falei: pai, mas tem um monte de funcionários, os caras são foda, todo mundo é foda e todo mundo trabalha de graça. Não tem custo para essa galera trabalhar. Enfim, Muito comentário. multidisciplinar, né? Tipo, a gente comentando do Seyfedin, você falou Alec Farringham, alguma coisa. Ellen, Tipo, Ellen cara, Farrington. tem tanta gente, sabe? Do nada tem um matemático, tem um artista, tem os Exato, é maravilhoso isso. tem economista, tem engenheiro, tem dev, tem tipo, Sim. eu, sei lá, eu te falei, eu tenho uma startup de educação. Porra, eu sei quão difícil é recrutar talento, assim, um dos grandes gargalos que a gente enfrenta é a questão de contratar mão de obra para o desenvolvimento, Sim. sabe? É dificílimo achar um profissional um desenvolvedor comprometido com um projeto. Porra, se eu achar um desenvolvedor comprometido com um projeto que topa trabalhar de graça, cara, isso é uma Então, isso utopia é para mim, utopia, exato, sinceramente, do exato. ponto de vista empresário. Exatamente. Você prefere investir numa empresa que, sei lá, por exemplo, o pessoal que gosta da Apple, eles gostam de investir na Apple porque tem um bando de fanboy que faz fila para comprar o iPhone novo que lançar e acampa para comprar. Exato. Tipo, E no isso Bitcoin tem um mostra, monte de gente que é fanática, religiosa, compra, não vende. São os clientes, né, da rede, basicamente. puta, e é foda o quão de novo, buraco negro, quão forte é essa gravidade? Tipo, há 6 meses atrás eu jamais pensaria que eu seria uma dessas pessoas hoje em dia. Eu Sim. nunca fui isso para nada. Eu sou uma pessoa desconfiada, iconoclasta, que não, sabe, nunca, sei lá, artistas favoritos, ir em show, pedir autógrafos, tipo, são coisas que não se comunicam comigo, assim, sabe? Eu nunca Sim. fui uma pessoa de ter ídolos, assim, ou de Fanática, ter. assim, né? Por nada, assim, tá ligado? É uma coisa realmente porque e é engraçado, parece até mentira. Parece que tudo que você. Aquele meme de o Bitcoin conserta isso, o Bitcoin fix that. Uhum. No começo você acha que as pessoas estão exagerando e que é tipo, que essas pessoas são fanáticas, loucas, e depois você vai entendendo que não. De fato, é aquela questão de, pô, você consertando a camada base, que é o dinheiro, o resto realmente vai se alinhando. Sim. Então, sei lá, no texto eu lembro que falava de branding, eu comparava com a Apple, aquela coisa que há 40 anos eles são conhecidos como inovadores. Aí falava de NPS, por exemplo, que NPS é basicamente a métrica que diz a chance de um usuário indicar essa empresa para algum Isso. outro amigo. Não, isso no Bitcoin
De escala de 0 a De 1 a 10 é 10 é 200. 12. É, tipo, e é isso. Isso numa empresa, e assim, minha namorada trabalha na PicPay, a especialidade dela é isso, é Customer Experience, é basicamente como fazer a relação com o cliente para ter a melhor relação possível, melhorar a qualidade do atendimento. Isso significa que você, do fundo, tem marketing boca a boca de graça, portanto, você gasta menos com marketing, você gasta menos para aquisição de cliente. No Exato. fundo, todas essas empresas de startup hoje em dia funcionam com base numa métrica, que é o CAC sobre o LTV, que é o custo de aquisição do cliente sobre o lifetime value, que é o quanto esse tempo esse cliente vai ficar. Se essa Hum, relação está alta, ou seja, se o custo de aquisição do cliente for maior do que o valor que ele vai trazer no tempo, não valeu a pena ter esse cliente, era melhor você nem ter conseguido esse cliente. sim, Com o NPS alto, você diminui o seu CAC, porque você está gastando zero para conseguir esse cliente. Então, esse cliente vem de graça. Então, exato. esse é Vem o sonho de indicado por todas as outros usuários. empresas. Sim, Usuário indicando novos usuários é o sonho vem de de todas as graça. empresas. Então isso que você está fazendo de trabalho de educação, de fazer uma podcast, ou eu querer escrever um texto, ou os bitcoinheiros, ou o 38, qualquer uma dessas pessoas, Sim. no fundo, No está fundo é agregando isso, né? É o sonho de qualquer empresa é ter essas pessoas fazendo o que a gente está tentando fazer aqui, né? Exato. Então, Imagina assim, você aqui fazendo um podcast voluntário, de graça, para educar as pessoas sobre os benefícios do Nubank. Imagina isso. exatamente. Cara, uma coisa que é importante falar desse texto, que eu demorei para investir em Bitcoin porque eu demorei para entender que existia um fundamento no Bitcoin. Sabe? Aquela coisa que não é só pessoas acreditando, mas é pessoas Sim. acreditando e o quê? Então, assim, que nem você pode avaliar o Bitcoin, quer dizer, uma empresa, você também pode avaliar o Bitcoin por fundamentos. Isso foi uma ficha que, quando caiu para mim, mudou tudo, sinceramente. Duas das métricas que mudaram tudo foi conhecer o Stock to Flow e entender essa questão de existe uma maneira de você modelar a questão da oferta e da demanda, A escassez, né? Modelar a escassez. escassez, basicamente, Uhum. tipo, ver o modelo do Stock to Flow e também aqueles textos de adoção e aquela coisa de quantos bitcoins estão sendo emitidos em cada era e qual é a média média não, qual vai ser o número de bitcoins por usuário se você pensar que a adoção está seguindo uma curva normal X, que é Uhum. basicamente parecida com a adoção da internet, e a produção dos bitcoins já é programada de acordo com os halvings. Você pega simplesmente o número de pessoas adotando a cada era, e a cada era é cada ciclo de halving, nesse texto do Croesus, e divide pelo número de bitcoins que vão ser emitidos. Uhum. Cara, você vai entendendo essas coisas básicas, assim, você pensa, calma lá, tem fundamento sim, é só não ter essa visão de senso estrito, entender de uma visão mais abstrata, que tem Sim. muito fundamento isso aqui sim. Por exemplo, a taxa de hash rate, é outro fundamento que assim que eu vi eu pensei, caralho, que animal vê isso? Quer dizer É, que o preço se movimenta mais ou menos de acordo com o poder computacional da rede. E aí eu olho a taxa do poder computacional da rede do Bitcoin contra qualquer outra shitcoin, eu vejo o que é fundamento e o que é só especulação. exato. Então, assim, essa questão de analisar o Bitcoin como uma empresa, por mais que não tenha CNPJ, por mais que não tenha CEO, cara, eu acho que é muito válida para você entender as premissas e as coisas qualitativas que você olharia numa empresa. Você consegue olhar para o Bitcoin e ver. Tipo, tem Também fundamento. acho, concordo. Tem Por isso que eu fundamento. gostei Tem... tanto do seu texto. E recomendo. Todo mundo acho que devia ler esse texto. É um jeito de olhar para o Bitcoin que eu pessoalmente ainda não tinha visto. E até comecei a mandar para algumas pessoas mais focadas em investimento empresarial, assim. Então, cara, sempre que eu Legal, né? faço um texto, eu te falei, eu estou pensando em mandar para alguém em específico, sabe? Os Ah, textos que eu saquei. faço têm pessoas em mente, Sim. sabe? Tipo, quando eu vejo o Luiz Tulipa, Luiz Alves, grande gestor, gosto muito dele. Se eu investisse em qualquer fundo, eu investiria no Versa. Então Aham. é foda falar tudo isso, mas, tipo, toda a parte de value investing dele eu sempre gostei. Para mim, me Sim. dói muito
ver ele falando as coisas que ele fala, Quem sabe? sabe, ó, às vezes ele ouve esse podcast, hein, Luiz Tulipa, e lê esse texto, ó, chama Bitcoin é a melhor empresa do mundo, tá no blog do Explica Bitcoin. Quem sabe não te convence. Cara, não faz sentido ele não entender. O que você me perguntou e o que a gente estava falando da questão porque os Faria Limers não entendem. É tipo, eu também não entendo como eles não entendem. É tão, É, de novo, não é complicado, né? simples. Não é simples. Tem muitas, é multidisciplinar, mas porra, eles deveriam estar muito bem posicionados para entender. Eles entendem todo o problema da impressão de dinheiro. Sim, é isso que é mais me surpreendente. Porque muitas vezes eu falo com o Faria Limer e falo, cara, você sabe que tem um problema que o sistema atual, tipo, precisa de uma impressão de dinheiro meio desenfreada, sem controle, para sobreviver. E o que vai dar isso? Aí o cara fala, vai dar merda, uma hora vai dar merda. E eu falo, tá bom, mas tem esse outro sistema aqui com essas qualidades e o cara não consegue entender que esse outro sistema tá ocupando espaço do sistema antigo, porque, enfim, ele sabe que vai dar merda, mas não consegue abrir a cabeça para entender que tem uma outra opção aqui, uma outra solução, outro caminho. É, cara, te falar que isso. É surpreendente, né? Um negócio que eu não Não, consigo entender, assim. puta, tem um pessoal que fala, não, o Bitcoin é totalmente correlacionado com a bolsa, é um ativo de risco que se um sobe, o outro sobe, se beneficia da impressão do Fed. Tá, tudo isso é verdade se você olhar só da maneira mais superficial possível. Tudo isso pode ser verdade, aliás. Sim. Mas, porra, você não vai estudar um fundamento da tese para ver que, não, o Fed não consegue emitir novos Bitcoins. Então, tipo, não é o único ativo não relacionado no mundo, talvez, tá ligado? As Tipo, decisões mesmo de o ouro, ter, né? mesmo o ouro tá tudo em cofre que é centralizado. Tipo, é o único Sim. ativo que é realmente desassociado do mundo. Por É. fundamento, não por comportamento de preço. E as pessoas só olham o comportamento de preço, não olham o fundamento. É tipo, É. não Cara, mas sei, eu isso eu penso muito nisso, porque isso é um negócio que me incomoda. Eu tenho muitos conhecidos, muitas pessoas em volta de mim que são Faria Limers e eu não consigo convencer uma grande maioria deles. E uma coisa que uma vez eu conversei com uma pessoa próxima de mim era que assim, na escola de economia, na academia regular, assim, 99% da grade da escola de economia, ninguém fala de economia austríaca, em nenhum momento. E aí eu lembro que eu tava falando com um amigo meu, Faria Limer, que eu tava falando, porra, mas você estudou na escola, estudou na GV e tal, e ninguém nunca falou de Hayek, por exemplo, cara. Ninguém nunca mencionou o nome desse cara na graduação inteira na GV. É, e ele falou assim, não, realmente não, mas tem uma pessoa lá que trabalha comigo, que é PhD em economia e manja pra caralho, essa pessoa certeza que já leu Hayek. Eu falei, pergunta pra ela se ela já leu Hayek. E a pessoa não tinha lido Hayek, cara. E ela é PhD, trabalha num puta fundo sinistro na Faria Lima e nunca leu uma palavra de Hayek, cara. Eu acho inacreditável um negócio desse. Então, é inacreditável, mas não é inacreditável quando você entende como funciona essa estrutura de correntes de pensamento dentro de uma, sei lá, se ciência, dentro de uma área de conhecimento. Aham. Tipo, puta, deixa eu dar um exemplo que não tem nada a ver, mas que vai ilustrar bem, beleza? Tá, claro. Tipo, na antropologia, ou seja, o pessoal que estuda o humano do passado, humano morto há Aham. 5, 10, 15 mil anos, sempre teve um paradigma nos Estados Unidos, na América do Norte, que chama Clovis First, que é Aham. basicamente antes de Clovis, que era uma população de acho que 12 ou 11 mil anos, sei lá, não lembro a idade dessa população, mas antes dessa população não existia ninguém nesse lugar. Por quê? Porque um trabalho de 1930. Puta, vai ser difícil explicar. Na geologia, basicamente, quando não teve terremoto, qualquer coisa assim, que teve uma puta mudança no lugar, o mais velho tá embaixo, o mais novo tá em cima. Tá, Tipo, sim, sim, faz pensa sentido. numa deposição, tipo, você joga Sim, uma terra vermelha, 2 anos depois você joga uma terra azul, a terra vermelha vai estar embaixo da azul. faz Você repete sentido. esse processo por milhares de anos, você tem um registro que está relacionado com a Temporal, idade. temporal ali da coisa em relação à Exato, camada de geológica. exato. Teve um trabalho de 1900 e bolinha, não sei se é 30 ou 40, dos antropólogos americanos que achou essa população de Clovis e publicou que
a primeira população na América do Norte é Clovis, não existiu nenhum outro humanídeo antes disso andando na América do Norte. Sim. Isso balizou todas aquelas questões do pessoal acreditar que os humanos só vieram para as Américas há 12 mil anos atrás, na última era glacial, pelo Estreito de Bering. Isso Tá. balizou muitos estudos nessa área. O que aconteceu? Ninguém nunca cavou abaixo dessa camada Pra porque tentar não procurar. tinha verba para isso. Porque se o Entendi. paradigma é que até essa camada tem coisas, você vai Caralho, investir dinheiro, você vai pedir dinheiro para sua pesquisa para cavar abaixo dessa camada? caralho, entendi. E Puta que isso pariu. durou por anos e anos e anos, Nossa, até tipo cientistas morrerem e coisas poderem ser reescritas. nossa, não Tipo, acredito. então é foda. Tipo, todo esse último ano e pouco, assim, eu sempre falei que eu acredito na ciência e eu continuo acreditando na ciência. Sim. Mas esse último ano todo foi mostrando, não só para mim, porque eu já entendia um pouco como é o método científico, mas me mostrou muito como, primeiro, as pessoas não entendem o que é ciência e elas acham que Uhum. o que um cientista falar é lei. E, Sim. tipo, elas transformam isso num dogma, e aí o cientista não pode nem ele falar qualquer outra coisa, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, acompanhar esse último ano e meio de pandemia com um raciocínio um pouco mais científico do que estava acontecendo foi muito interessante, muito. É, a impressão que eu tenho é que o problema não é a ciência, né? O problema são essas estruturas burocráticas É o que ser humano. que geram, entre aspas, a publicação científica, né? São as estruturas burocráticas, mas também são seres humanos que querem puxar a sardinha para o lado que Que lhe o interessa. interesse deles favorece. Sim. Tipo, não existe um grau de isenção. Por exemplo, tipo, toda a discussão da cloroquina. Eu não quero entrar no assunto muitos políticos Sim. aqui, porque o Ah, fica à Bitcoin vontade, fala o Twitter. que você quiser, pode falar o que você quiser. Questão da cloroquina. Porra, até o proponente principal falou que é cagada. Tipo, o cara retratou, nem, não saiu nenhum estudo a respeito. Sim. Obviamente não deve fazer sentido. Ao mesmo tempo, a questão de lockdown eterno. Cara, passou um ano. Você não precisa continuar fazendo lockdown. Lockdown não é uma. Você não pode falar, ah, não, a ciência manda fazer lockdown. É, não existe o Não, teorema velho. do lockdown, né? Tipo, o pessoal, tipo, porra, no primeira semana, primeiro mês, você tá todo mundo tentando entender o que vai acontecer. Tá vendo corpo na rua em Nova York, corpo na rua em Roma, tá vendo corpo na rua no Equador. Porra, faz sentido você ficar com um pouquinho de medo e querer entender o que tá acontecendo. 6 meses depois, porra, você devia ter estudado um pouco e organizado um pouco melhor seu pensamento, sabe? Não é tipo, Sim, confia na ciência, então espera sair qualquer comunicado da OMS e não faz nada a respeito. sim. Tipo, a ciência, a única diferença da ciência para qualquer outra religião é que ela vai sempre errar e vai sempre melhorar, ela sempre vai ser imprecisa. O fato dela saber que ela é imprecisa e sempre ir refinando é a diferença. Tipo, ela Sim. propõe hipóteses que não são necessariamente verdade, elas são só modelos bem aproximados da realidade, e aí você fica tentando transformar esse modelo cada vez mais na realidade, mas ela nunca vai chegar no 100% da realidade. E, Sim. tipo, o pessoal que fala de ciência, na esquerda o pessoal acha que a ciência é um dogma, na direita o pessoal acha que a ciência, tipo, não faz sentido e toda a academia tá errada. E, tipo, É, sabe, tipo, é impressionante para mim que estudei 10 anos dessa merda, ver o tema virar tão politizado e com comentários tão cagadas quanto, tipo, velho, no fundo a ciência nem existe. A ciência é só uma receita de bolo de como estruturar pensamentos. É você começar fazendo perguntas em vez de começar com certezas. É basicamente o método socrático aplicado a estruturar raciocínio. sim. E se transformou no oposto disso. É, Tipo, muito, muito transformou no complicado mesmo. Fla-Flu de tipo política. What the fuck aconteceu, sabe? É um bagulho que foi bem estranho para mim esse último ano e meio, assim, sinceramente. Sim. É, realmente tá. Parece que existe uma guerra de narrativas aí que não tá muito preocupada com nenhum fato ou nenhuma nuance de qualquer um desses assuntos, né? Puta, exatamente. Quando você cherry pick os seus dados, você consegue estabelecer a narrativa que você quiser. Sim. E, querendo ou não, é isso. Tipo, querendo ou não,
sei lá, esse conceito de pós-verdade e tudo mais, você junta esse conceito com o conceito de deepfake, você entende que não vai existir mais história. Tipo, é uma declaração forte, mas eu já pensei bastante sobre isso. Pensa em qualquer tipo de registro coletivo que permita uma interpretação coletiva da realidade. No fundo, isso é história. E no fundo, isso não existe mais. No fundo, hoje em dia, você pode produzir um vídeo de Hitler abraçando Obama e, sei lá, plantando bananeira. Sim. Sabe? Você consegue fazer o vídeo que você quiser usando deepfake. E É. isso, querendo ou não, se uma fake news mal feita numa montagem de Zap Zap já tinha hackeado o cérebro humano em 2014, 2016, 2018, sei lá, Cambridge Analytics, etc, etc, sei lá, só tende a piorar, assim. Eu Sim. não sei porque a gente estava falando disso, mas sei lá, Mas essa eu acho. questão de tecnologia eu sou bem negativo, assim. Bom, eu acho que o Bitcoin pode ser uma contrapartida disso, né? Dá para É a assumir. contrapartida, é É a um, salvação. é um registro, é o único registro hoje em dia que dá para confiar, né? Praticamente. É um registro que dá para confiar, é um registro que tem consenso, é um registro que incentiva interesses e cria pontes num mundo que as pontes estão erodidas e que só tem vales, assim, tipo, exato, para mim, de novo, Bitcoin conserta isso, pode parecer um meme, mas puta, É mais concordo, pura Bitcoin verdade. mais pura verdade. Você vê pessoa que é mais estatista virando mais libertário, você vê pessoas que são de uma bolha indo para outra, você vê conexões sendo feitas. Tipo, sei lá, tem um conceito que chama neuroplasticidade, que é basicamente a nossa capacidade de aprender coisas novas. Tipo, isso funciona muito quando a gente é moleque, quando a gente é criança, Aham. acontece muito também quando a gente está começando um namoro ou quando a gente está morando num país diferente, que são momentos que seu cérebro precisa ser esponja e precisam se reestruturar. Tá. Tipo, fora isso, geralmente o ser humano realmente se fixa no seu lugar e não abre a cabeça. É um bagulho difícil mesmo para o ser humano abrir a cabeça. E o Bitcoin eu sinto que é uma dessas coisas que te obriga a repensar coisas, a abrir a cabeça, te coloca em zona de conforto, te mostra o quanto você não sabe e isso ajuda a construir pontes. As pessoas saem dessa questão de saber tudo e querer só falar quem elas são e quem elas acreditam para uma questão de caramba, pensando bem, eu preciso ser mais humilde e estudar mais. Tipo, tem Pode ser. aquele plebe americano, eu acho, o Matt Odell, que fala sempre stay humble and stack sats. Tipo, para mim Exato. esse é o melhor princípio que qualquer bitcoinheiro pode seguir. Tipo, é um negócio que com certeza é mais complexo do que a capacidade intelectual provavelmente de 99,9% das pessoas entender tudo. Talvez você entenda a Sim. parte econômica, mas você não manja tanto da parte do código. Talvez você entenda os dois, mas você não manja muito bem de marketing. Talvez você entenda os três, mas você não manja muito bem de qualquer outra coisa. Exato. E no fundo, o Bitcoin te obriga a ser humilde. E poucas coisas na vida hoje em dia fazem isso. Você pensar o que as mídias sociais e todas as redes sociais fizeram foi, isso é Humberto Eco que fala, se eu não me engano, é aumentar pra caralho as câmeras de eco. Tipo, hoje em Sim. dia, qualquer pessoa, pelos algoritmos das redes sociais, é jogada dentro da sua própria câmera de eco e acredita nas suas próprias coisas só. E, sei lá, você pensar que a escola supostamente serviria para, entre aspas, porque eu não sei se eu acredito nisso mais, socializar as crianças, Hum. tipo, qualquer pessoa que vai ficando sozinha não é exposta a essa heterogeneidade e, portanto, não é, entre aspas, socializada. Ela pode ficar cada vez mais ignorante, cada vez mais superconfiante e cada vez mais acreditar na sua própria versão da narrativa. E, Sim. nesse sentido, sem dúvida, o Bitcoin quebra muitas narrativas e te obriga a voltar a enxergar a realidade objetiva, que objetivamente vai ter um bloco sendo minerado a cada aproximadamente 10 minutos, o código vai continuar acontecendo. Beleza, os mineradores vão sair da China, talvez. Beleza, vai acontecer isso? Vai ter um ajuste de dificuldade e tudo Pronto. continua na mesma. Tudo continua a cada 10 minutos. Tipo, é foda. Tipo, poucas vezes na vida você chega na sensação que alguém pensou em tudo e que É você olha por maravilhoso. todos os ângulos e você só acha soluções e você não acha problemas. Eu acho É, que o caminho para virar um bitcoinheiro é esse. Você compra um pouco do Bitcoin
e você começa a procurar defeitos na sua tese. E aí, quanto mais você estuda para procurar defeitos, para resolver suas dúvidas, você não acha defeitos, você não acha críticas educadas, você... Sabe, É se o isso. melhor crítico que a gente tem para o Bitcoin é o Luiz Tulipa, é o Peter Schiff, é aquele no Brini, sei lá, aquele cara da gringa. Se esses são os melhores críticos, o Paul Kruger, pô, esses são os melhores críticos, pô, Então, cada vez mais eu tá acredito que vai dar maravilhoso, né? certo. Então, É. Show, maravilhoso. O resumo, então, da nossa conversa é basicamente que o Bitcoin é a salvação da humanidade. o primeiro vídeo que eu vi do Raul Paul tinha esse título e eu não entendi nada. Assim, eu entendi que o Bitcoin fazia sentido, mas o dele era o bot salva-vidas. Era o título do vídeo, eu É, não entendi. Eu fiquei assim, caralho, por quê? Mas será que isso não é um exagero? Será que isso não é uma figura de linguagem? O pessoal é meio exagerado aí. Puta, o é Bitcoin verdade. realmente, se não rolar o Bitcoin, a gente vai dar numa distopia totalitária digital, basicamente, né? Exato. Com o dinheiro digital e o controle social que isso Controle permite. autoritário através de tecnologias financeiras, né? É o que a China está tentando fazer, está ensaiando aí, e o Bitcoin é a salvação para isso. É. E assim, a China está tentando fazer as claras. Eu não duvido de nenhum dos outros tentando fazer, só que com obrigação de manter mais as escondidas. Mas, Com uma narrativa tipo, mais é, politicamente correta, né? exato. Eu não confio que o establishment dos Estados Unidos é mais bonzinho que o establishment da China. Sim, Eu sim. confio que eles precisam honrar uma narrativa que faz um certo sentido ideológico de acordo com a política que eles têm lá dentro. Então, eles precisam respeitar um pouco direitos humanos e liberdade. Mas Exato. isso, assim, é por conveniência e não por crença, sinceramente.